Olá, boa noite pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas Carafini, eu faço parte da equipe da Transformando Suor em Aço e nós estamos começando aqui mais uma sessão de live, né? Bom, no assunto de hoje nós vamos falar sobre sinterização, tá certo? O nosso convidado, ele já foi coordenador de sinterização, atualmente ele é supervisor técnico, ele tem 17 anos de experiência na área, então é muito importante essa, essa parceria que a gente está fazendo com ele, essa transferência de conhecimento. E tô só esperando ver se ele, quando ele vai entrar. Daqui a pouco ele deve estar online. O pessoal tá aqui, tá entrando. Aqui o Guilherme. E aí, Guilherme, boa noite. Então é isso aí, o pessoal tá entrando, legal. Ali o Rafael Teixeira, legal, boa. Isso aí. Boa noite, Sampaio, tudo bem? Certo? Uhum. Só tô esperando o Paulo Marinho entrar. Vamos ver se ele fazer a apresentação para vocês, pra gente começar. E assim, pessoal, tá aberto para perguntas, tá? Se vocês quiserem perguntar a qualquer momento, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só mencionar aqui nos comentários e a gente pode conversar com vocês. E não precisa ser no final, tá? A gente vai respondendo à medida que for possível. Vai ser bem dinâmica a ideia. A ideia é fazer uma conversa mesmo, bastante dinâmico com vocês, apresentando os conceitos de sintetização, conversando sobre a experiência dele. Sintetização é um assunto pouco abordado, né? Então é difícil de encontrar um material técnico sobre isso. Nós, particularmente, conseguimos abrir uma aula sobre sintetização que a gente está fazendo hoje nos stories e a gente encontrou poucos livros sobre isso, poucos artigos, então é bastante importante a gente se divulgar essa informação, né, para ter mais conhecimento. Bom, boa noite, Paulo. Aí ele acabou de entrar. Vamos convidar ele para ele entrar, então. Vamos lá. Só. E aí, boa noite, Paulo. Certo? Olá, boa noite. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Alô? Tá ouvindo bem? Oi, oi. Sim, tô ouvindo agora. Ah, ótimo. Isso aí, então. Então, a gente pode começar, então, né, nossa conversa. Eu gostaria de ver contigo, primeiramente, né, agradecer a tua disponibilidade em conversar com a gente, em apresentar um pouco da tua experiência na área. Isso é bastante importante, como eu estava comentando com o pessoal. É um assunto muito pouco abordado, tanto na literatura quanto nas universidades. É um assunto pouco abordado de uma forma geral, né? E, bom, acho que tem um pessoal aqui que entrou agora há pouco, né? Então vou apresentar ele de novo. Para quem não conhece o Paulo ele é técnico de metalurgia, ele tem mais de 17 anos de experiência na área de mineração e metalurgia. Ele trabalhou na Vale, trabalhou em muitas empresas lá do Pará e já foi coordenador de sinterização, né? E também hoje ele é o supervisor técnico, certo? Isso. Ah, ótimo. Então eu gostaria de só se apresentar, dar boas-vindas para o público, contar a tua história, né? Quem você é e a gente seguindo. Certo. Eu sou aqui da região norte-nordeste mesmo, né? Comecei na área siderúrgica em 2006, mais propriamente em área de sinterização, operando uma Dwight Lloyd, a esteira contínua, Uhum, lá em Marabá. De lá para cá eu venho desenvolvendo conhecimento, né? Buscando conhecimento, aperfeiçoando e já gerenciei
duas sinterizações. Hoje estou como supervisor técnico, já fui consultor técnico também, em várias plantas, panela, carrossel, esteira contínua, e até uma que não existe mais porque é inviável, uma tipo aranha, que era bem rústica, uma coisa bem, Ah, bem arcaica mesmo. Mas aham. a gente já passou por essas plantas assim, a gente pegou um certo conhecimento, um certo tato pro negócio. Ah, boa. É, uma coisa que existe muito pouca variabilidade no Brasil, acredito eu, são as diferentes máquinas de sinterização, né? Tanto na literatura se fala muito do White Lloyd, que é a máquina de sinterização contínua. As outras são praticamente escassas. Tem uma que eu vou até procurar aqui, o nome dela é meio complicado, que é aquelas intermitentes, né? Que seria a não contínua, mas são muito pouco usadas, eu acredito eu. A mais usada hoje é a contínua. Isso. A Dwight Lloyd, a vantagem dela é que você consegue fazer máquinas com área útil gigantesca, né? Até 600 metros quadrados. Então Uhum. tem essa liberdade, né? Já a Greenwald, por exemplo, que é a panela, ela vai no máximo ali a 30 metros quadrados, 35. A carrossel é a mesma coisa, então não passa disso, né? A circular, que é a chinesa também, que eu nem falei no começo, mas também já operei essa circular, a maior que eu já vi foi 33 metros quadrados. Então, a Dwight Lloyd ela é mais difundida, ela é mais falada em função disso, da capacidade dela de ser grande, né? De fazer o equipamento Sim. para alto volume de produção. Essas menores aí que eu falei, elas estão para o setor de guzeiro, né? De guzeiras, pequenos altos fornos, né? É, na carga metálica dela, consome bastante material de resíduos, juntamente com o Sinterfeed, né? Já essas maiores, ductiloses maiores, a carga metálica dela é em grande percentual, maior percentual, é realmente Sinterfeed. Já as menores, ela aproveita bastante resíduo de área, né, na sua carga metálica. Em função disso, essas menores, atuando assim, com material com muito rejeito, fica um pouco inviável de alimentar outros fornos com alto percentual de sinter, visto a sua variabilidade de instabilidade de qualidade química do produto, né? Diferente Uhum. das maiores, que busca aí 80% de sinter na carga do alto forno, com estabilidade química e física e metalúrgica. Sim. Bom, eu queria ver contigo uma coisa para a gente iniciar pelo início, de fato, né? Que muita gente provavelmente não sabe muito sobre sinterização. Então, eu gostaria de ver contigo alguns conceitos básicos, por que sinterizar um minério de ferro, do que é composto o sinter, de fato, né? Antes de ele entrar na máquina, quais são os componentes que tu adiciona na mistura. E o Certo, principal motivo é o objetivo de sinterizar, né? certo. Bom, a sinterização nada mais é do que uma aglomeração de finos. Na nossa live aqui, a gente vai falar de finos de minério de ferro, né? Mas, para você ter ideia, se sinteriza até polímeros. Sinteriza também pós-metálicos, né? Existe a sinterização de pós-metálico para peças complexas, peças de pouca usinabilidade, né? Então, existem vários tipos de sinterização. No nosso caso aqui, a gente está falando de sinterização de minério de ferro. Por que sinterizar o minério de ferro? Quem é autofornista, se tiver alguém aí online, vai saber o que eu estou falando. O autoforno, ele não aceita finos. Ele não aceita finos. Então, para enfornar minério de ferro, para transformar em ferro primário, ferro gusa, tem que ter uma dada 5 milímetros, 65 milímetros, é enfornável. Abaixo disso não é. Então, é fino. Para o alto forno é fino. O que se faz com esse fino? Existem dois processos. Um é peletização, que a gente não vai falar aqui, e o outro é a sinterização. A sinterização, ela junto aí, ao passar do tempo, foi se desenvolvendo tecnologias de processo. Só um minutinho, acho que deu uma falhada, Se ficou mudo aqui. Voltou. tá ouvindo? Não tinha ficado. Tá, Alô? tinha dado uma falha, acho que agora voltou.
Até onde que você me ouviu? Até onde que você me ouviu? Tá, eu vi até a parte da aglomeração ali, o pessoal começou a falar que ficou mudo e que o áudio não tava legal. Eu tava ouvindo, mas talvez alguns Voltou não estivessem agora? ouvindo aí. Agora voltou. Vamos ver. O pessoal ainda disse que tá mudo, mas voltou? Até aglomeração, né? É, até a parte da aglomeração. Então, a principal função da sinterização é aglomerar o minério de ferro para servir de carga metálica para os altos fornos, né? Tá ouvindo bem? Uhum. Sim, agora eu tô ouvindo, tô ouvindo. É, o alto forno não aceita finos. Fino no alto forno é veneno. Ele não produz, né? Então, sinteriza, adequa granulometricamente o minério a partir da sinterização e manda para o alto forno. A principal função é essa, aglomerar, tornar ele maior, digamos assim, né? E para Hum. ser enfornado, né? Servir de carga metálica. Isso, o Rafael falou aqui até 635, isso mesmo. Abaixo disso, Rafael, é sinterfeed. Então, não pode ser enfornado. Exatamente. Com o passar do tempo, foi se descobrindo tecnologias de melhoramento do sinter. Então, criou-se o sinter autofundente, né? No início era um sinter ácido, né? E com o tempo, tecnologias, criou-se o sinter autofundente, sinter básico, né? Um volume, uma basicidade determinada, o que propicia um melhor rendimento dentro do alto forno. Um sinter básico estável, ele ajuda muito no tempo chama VDC, né? Velocidade de descida de carga, que a autofornista sabe, ou tempo de redução, digamos assim, e o melhor Hum. aproveitamento dos gases redutores dentro do reator, dentro do alto forno. Os gases de redução, eles têm um melhor aproveitamento, chama redução indireta, né? Então, o tempo de amolecimento e fusão baixa também, a temperatura de amolecimento e fusão baixa também em função do aproveitamento dos gases redutores. Então, chegou a isso, chegou a melhorar o sinter para ele não ser simplesmente um adequado granulométrico, para também ser alguma coisa que propiciasse algo a mais. Porque o custo de produzir o sinter não é tão baixo, não. Ele tem um custo significativo. Né? Se não se achasse uma outra coisa para melhorar ele, para tornar ele um pouco mais viável, agregar valor a ele, de repente a sinterização ia ficar, né, ia só para pelodização. E eles iam pegar o sinterfeed, iam diminuir e mandar só para pelodização, que é também viável. Uhum. Ah, boa, ótimo. E eu tô vendo aqui, até tô no teu perfil do LinkedIn aqui, tu tem uma experiência bastante ampla, de 5 anos, né? Na Uzipar, a siderúrgica lá do Pará, né? É isso, o Zipar, né? O Zipar era um. Uzipar. É. Isso, isso. Lá eu operei uma planta circular chinesa, uma planta bem diferente, pouco conhecida, altamente produtiva, a produtividade dela é muito boa, né? É Ah, surpreendente para quem. Até eu fiquei surpreso com a produtividade dela, né? Vindo de uma Dwight Lloyd, produzindo ali por metro quadrado dia 35, 36, a gente chegou lá 39, 38, estável, né? 39, 38 toneladas dia? Metro quadrado dia, isso, bem estável mesmo, Tá. e se mantendo. E o grande lance lá é que a sucção dela é diferente da Dwight Lloyd. Ela não tem coifas de sucção independente, ela é um todo. Então, no início eu achei estranho, isso não vai funcionar, não dá certo. Mas aí com o tempo a gente foi percebendo e se habituando ao equipamento e surpreendente. Tá. É legal. E é exportado esse Sinter todo para a China ou como funciona? Não, um, um, um dos princípios da sinterização é que você produza ele e consuma ele o mais próximo possível da fonte. É Ah, por ótimo então. quê? Isso, porque ou usina integrada ou semi-integrada, né? Ou Uhum. então só alto forno, porém com o sistema de consumo ali mesmo, no local. Por quê?
o sinter ele tem uma resistência mecânica, mas ela não é igual ao minério LAMP, por exemplo, o minério maciço, né? Não é igual. Ela é porosa, né? O sinter é poroso, né? E quebradiço. Ele é duro que chega a ser quebradiço. Então, quanto menos manusear o sinter, melhor é. Menos fino vai gerar. Então, a ideia é que seja um circuito integrado. Produziu, resfriou, mandou para o alto forno por correias e já carrega o forno e já vira ferro-gusa. O interessante é que aconteça isso. Que não sofra muitos tombos, muitos manuseios. Entendi. E nesse caso, como ficaria a variabilidade? Por exemplo, agora o alto forno está numa produção menor. Agora, claro, está aumentando, né? Por conta da economia está aumentando a demanda, então está aumentando a demanda de ferro-gusa. Mas antes, principalmente, quando estava caindo a produção, como ficaria essa adequação entre a produção de sinter para a alimentação do alto forno? Você fala que tem pouco alto forno, né? Não, não. Produzindo, não é isso? Eu digo da demanda mesmo, do alto forno. Hum. Por exemplo, eu produzo o sinter, ele vai para o alto forno já na Sim, mesma usina, certo? Essa sim. variabilidade de produção, de demanda. A sinterização, ela segue o alto forno. Quem manda na sinterização, na verdade, é o alto forno. O alto Uhum. forno fala, o alto forno sabe que eu sou capaz de produzir, exemplo, 30 mil dias. Ele fala, eu quero 30 mil com essa qualidade de física e química. Então eu vou buscar atender ao alto forno, né? Se o alto forno falar assim, ó, a gente vai parar por um tempo. Aí existe a possibilidade, se você tiver estrutura para isso, de produzir e estocar, o que não é muito bom, porque com o tempo ele vai ficando frágil, determinado Uhum. tempo. E você parar mesmo, parar junto com o alto forno, né? Porque não justifica você produzir para ninguém. Você produz para o alto forno Sim, consumir. Produziu, consumiu, produziu, consumiu. E o ideal é que seja a mesma proporção. O que você produz é o mesmo que ele consome. entendi. Para Então, não gerar estoque. sim. Então ela realmente ela é contínua, ela funciona 24 horas por dia, acompanhando sempre o alto forno. Sim, E em caso de sim. manutenção, se precisar fazer uma manutenção, uma parada de emergência, principalmente manutenção corretiva. Manutenção. A manutenção de esterilização ela não pode passar mais que 24 horas. Né? Aí é programado com o alto forno, ou ele reduz o consumo previamente para gerar um estoque no silo, ou ele reduz no momento. Vai Uhum. trocando o Sinterfeed pelo minério LAMP, né? E faz essa jogada. Aí é conversado com o alto forno. É avisado previamente, claro, que vai dar manutenção tal dia, ele se programa e assim faz a sua jogada lá de consumo de metálico. Ah, legal. Pô. Então não existe ali uma surpresa, principalmente na. Não, Tá, ótimo. não, Boa. não, tudo é conversado. Claro que se você mudar bruscamente, eu não sou autofornista, o meu conhecimento de alto forno é em função da sinterização. Eu preciso conhecer o básico do alto forno para poder servir eles, né? Entender Sim. para atender, né? Então, o que eu entendo de alto forno, basicamente, é que não pode mudar bruscamente o leito, né? São mudanças sensíveis, não pode ser. Então, quanto com mais tempo você avisar o alto forno que vai ter parada ou redução de produção, melhor é para eles ir se adequando e se ajustando à realidade que vai vir. Certo. E nesses 5 anos, tu teve alguma experiência inusitada? Teve alguma experiência, assim, uma história para contar, alguma coisa que pode ser contada? Tem várias, tem várias. Tem várias, minério diferente, minério fora da especificação, que eu tive que produzir com aquilo. Um caso interessante foi aqui no norte usa-se muito calcário. Aí para o sul, sinterização CSN, Térnio, CST, mas é cal, né? Uhum. Aqui usa muito calcário, o que não é bom, mas é melhor que nada, melhor que não ter. E veio fora da especificação, granulométrica, e esse calcário ele ficou passeando no circuito. Então, o que eu tive que fazer? Ele calcinava, porém ele não interagia com o sinter, boa Uhum. parte dele não interagia e ficava recirculando no que não ia para o alto forno. Então, aquilo foi saturando. Então, chegou a um ponto que ficou esbranquiçado o meu recirculante.
E eu tive que consumir aquilo de uma maneira no tato, no sensitivo, né? Zerei calcário nas balanças, no sensitivo fiz dosagem e deu certo. Mas aí eu tive que me habituar àquela realidade. Eu tinha que consumir aquele calcário. Ele foi comprado, ele Sim. tinha que ser usado, né? Eu tinha que consumir Uhum. ele. E para isso eu tive que fazer malabarismos ali. Mas foi bem Ah, interessante. E uma sim. outra coisa, como até você falou aqui no início, é mão de obras. Hoje eu estou com uma segunda, eu estou montando uma segunda equipe para startup. E essa lá da Uzipar foi a primeira. É um desafio enorme. Para quem já montou equipe de processo industrial do zero, sabe o que eu estou falando. É um desafio enorme. Falando em poucas palavras, sintetizar é fácil, mas no dia a dia é um pouco complexo. Então você pega uma mão de obra com zero de experiência, com zero de formação técnica, é um desafio enorme. Assim, tivemos êxito, tivemos muitas derrotas, mas aprendemos, tivemos muitas vitórias. E foram experiências maravilhosas. Foi muito bacana. Sim. Ah, é muito interessante essa experiência, essa troca de conhecimento. Até por essa parte de treinamento, tu precisa conhecer muito bem o processo para então treinar o operador. Isso. Complexo isso. E na região, você pega uma turma às vezes, o RH te joga uma turma lá, tá aqui, ó, treina esse pessoal, esterilização. Aí na turma tem técnico, engenheiro, ensino médio e ensino fundamental. Em uma turma só. Imagina só qual a linguagem que eu vou usar para treinar esse pessoal. Então eu tenho que falar várias linguagens para tentar inserir nas pessoas o que eu estou querendo passar. Sim. E acredito que seja bastante visual no treinamento também. Tem alguns vídeos, alguns cases de sucesso ou mesmo de o que não fazer no dia a dia também, né? Alguns exemplos. Sim, sim, isso. A gente usa muito, para dar treinamento de esterilização, eu uso muito a cozinha, eu falo muito em bolo, né, receita de bolo, cozinhar, né? Eu uso muito o dia a dia, eu uso muito a linguagem do dia a dia das pessoas para elas assimilarem um pouco, né? Para elas Uhum. entrar naquele. Se eu for falar muito a linguagem técnica, não vai render. Sim, com certeza. Teve uma pergunta aqui, deixa eu ver, o Rafael Teixeira deixou uma pergunta. Ele fez assim: quais os parâmetros que precisa ser controlado para um sinter de boa qualidade, de boa resistência? Melhor. Certo. Ah, são vários. O cinto resistente para alto forno ele está na casa dos 75 a 85, 88 de resistência, né? O teste de Shatter, norma GIS. Uhum. São vários os parâmetros. Dentre eles, nós temos o quê? A umidificação da mistura e micropelotamento. Temos o controle de sucção, combustível na mistura, ignição da mistura, né? E velocidade de esteira de sinterizar. Começando pela umidificação da mistura. Se você umidificar a mistura demais ou de menos, vai prejudicar. Então tem um meio termo. Qual que é o ponto ideal? O ponto ideal é quando forma no misturador micropelotas. Qual que é esse ponto ideal? Entre 6,5 a 9, mais ou menos, de umidade. Aí, por que esse range tão grande, 6,5 a 9? É por causa da morfologia dos minérios. Tem minérios que são mais higroscópicos, outros menos higroscópicos. Então, isso te dá essa margem de distância de range muito alta. Mas é por isso, por causa da qualidade do minério. Tem minério que ele é irregular, morfologia irregular, tem um minério que é mais lamelar. O minério lamelar, a tendência dele é ser menos higroscópico, então você tem que fazer aqueles ajustes ali. Então é isso, umidificação é um ponto. 6,5 a 8,5 de umidade. Isso para minério de ferro. Minério de manganês já é um pouco diferente. Mas estão falando de minério de ferro, beleza. Aí tá nessa faixa aí, micropelotizou bem, você faz as devidas análises, tudo acompanha, tem as balancinhas lá de análise de umidade, e segue para a esteira, para o cílio de carregamento. No cílio carrega a esteira e você vai controlar a ignição da mistura. O forno de ignição ele tem que estar entre 990 e 1150 graus. Né? E é interessante que você faça uma ignição
mais por irradiação do que por chama direta. Por que isso? Quando você faz por chama direta, você chega a fundir um pouco a parte superficial do minério e naquele ponto você perde impermeabilidade. O ideal é que seja por irradiação da câmera e você tenha uma ignição uniforme em toda a superfície a ser sinterizada. Né? A Uhum. ignição é esse ponto. Né? Aí, seguindo o fluxo, o combustível que está na mistura, ele tem que estar na quantidade adequada, né? Ideal, e na qualidade adequada. Carvão vegetal, até 9%, 10%. Carvão mineral coque, 6,5%, 6%. Né? E granulometria. Granulometria do carvão vegetal, 0,3 a 4, do coque, 0,3 a 3 milímetros. Né? Então, nessas faixas. E o controle da sucção. Na esteira de sinterizado White Lloyd, você tem um parâmetro que chama curva de temperatura. Você tem as caixas de sucção, ou coifas de sucção, e você vai controlar a temperatura por aquelas coifas. Se você percebe que a frente de chama está um pouco atrás do que você deseja da coifa, você estende a máquina. Então, é isso. Para chegar a um cháter adequado, é isso. E tem um outro fator que é muito importante também, que não falei no começo, mas é o adensamento da camada. O modo como você carrega a máquina, né? A camada muito adensada, ela prejudica a sinterização. A camada pouco adensada, ela também prejudica a sinterização. Então tem que achar um ponto ideal. O ponto ideal é que a depressão fique entre 800 e 1.100 no máximo de mmCA. Né? Passou disso, mmH2, aliás. H2O. Passou disso aí, ou abaixo disso aí, não é bacana. Então, 800 a 1.100 mmH2O. Uhum. Ótimo. Teve uma outra pergunta aqui, aproveitando, que é da Manu. Ela fez a pergunta que assim, ó, qual o impacto da basicidade do sinter no alto forno? Até acho que tu falou um pouco antes, né? Acho que ela não estava Isso, online. certo. Então, eu sei disso porque o alto-forno me cobra, né? O sinter acima de 1, ele é básico, né? E abaixo de 1, ele é ácido. O que é basicidade? Relação CaO-sílica, né? CaO pela Uhum. sílica, né? Basicidade binária que dá o nome. Por que a basicidade influencia? Os fundentes CaO, sílica, eles têm um fator fundamental no alto forno, que é diminuir o tempo de fusão e o ponto de fusão do minério, do sinter, né? O forno, ele no carregamento dele in natura, sem processamento nenhum, ele carrega calcário e seixo, ou sílica, né? Ele carrega isso. Então, o que acontece? Se você carrega calcário in natura, seixo in natura, você vai ter que reduzir aquilo lá dentro, calcinar aquilo lá dentro. O CaCO3 vai ter que perder óxido lá dentro. Você vai gastar energia para reduzir aquilo ali dentro do forno, certo? Calcinar o CaO sílica, né? Você vai gastar Uhum. energia para aquilo. Isso acontecendo na sinterização, você já queima uma etapa no alto forno. Sim, Então já você poupa já faz. energia lá. Exatamente. Você já Uhum. faz um processo lá no alto forno. Quando é CaO na sinterização, melhor ainda, porque você não gasta nem muito combustível na sinterização, gasta menos, em função de já ser Uhum. CaO. Mas quando é calcário, como era no nosso caso aqui, ele já calcinava na sinterização, já ia para o alto forno calcinado, e lá o tempo de redução e o consumo de combustível era menor. Então essa é uma das influências da basicidade. Sem falar no setor de escorificação, né? Com o CaO e a sílica já pré-elaborado, o tempo de fusão da escória e como ela se vai comportar, são os famosos fundentes, né? Eles ajudam a fundir o minério, né? Vai ser mais rápido. Então, o consumo, novamente, o fator de redução de consumo do combustível, né? Dentro do reator, do alto forno. Ótimo. É isso aí, então. Acho que não teve mais nenhuma pergunta por enquanto. A gente pode continuar aqui. Deixa eu ver. Não, o pessoal não. Só o Rafael lhe agradeceu, deu obrigado. Por Deixa eu ver aqui. nada.
Não sei, alguma experiência eu vi que tu também nessa. Agora atualmente tu é supervisor técnico, certo? Qual é o teu dia a dia? Conta um pouco pra gente o teu dia a dia atualmente. Certo. Então, eu saí um pouco do minério de ferro e eu fui para o minério de manganês. Eu fui convidado Uhum, a assumir a parte técnica de uma planta de sinterização de manganês. É minha primeira vez, é bem bacana, é um pouco diferente, os parâmetros são outros, né? O manganês ele apresenta uma perda ao fogo muito alta, diferente do minério de ferro. É uma coisa nova para mim. A umidade da mistura no manganês também é mais elevada. O consumo de carvão uhum, também é um pouco mais elevado. Então é um pouco diferente. O meu dia a dia hoje, eu estou preparando uma equipe para startar a planta, né? Nós temos uma plantinha piloto, onde nós uhum. fizemos testes de viabilidade, de centrabilidade, rendimento, tamboramento, tudo. E junto a isso, eu estou treinando o pessoal, dando treinamento, cursos para startar essa planta de manganês. É a primeira, é a única aqui na região norte que tem essa. Ah, E legal. ela Então é o test start... lodge. Ah, legal. E o startup que tu diz seria uma planta piloto. Seria um projeto pequeno para saber como ele funciona, os parâmetros. Numa planta piloto, de fato, né? Para depois ter um investimento maior, certo? Falhou um pouco ela. Não, eu perguntei assim, no startup que tu mencionou, que tu tá formando a equipe, seria um projeto piloto, certo? Tá usando um projeto de menor custo, um mais compacto, com menor produtividade. Tudo para testar os parâmetros, testar índices de produtividade, para então depois ter um investimento maior, certo? Sim, sim. Essa planta piloto foi um pedido que eu fiz juntamente com o. Me fugiu agora o nome dele. Alfredo Momose, deve estar online também, acho que ele deve estar online. Foi um pedido nosso para a diretoria, justamente para isso, né? Para a gente levantar Uhum. dados, né? E montar ali um portfólio e tudo para mostrar a viabilidade do negócio. É bem interessante. E essa planta piloto, ela está ajudando muito na formação do pessoal. Eles têm uma noção de um macro do negócio somente naquela plantinha piloto. Muito interessante. Ah, legal. E geralmente como é a etapa? Qual é a primeira etapa, qual é a próxima etapa para essa geração da planta piloto? E a gestão dessa equipe, né? Porque na planta piloto tem que estar todos os dados e uma confiabilidade boa para a diretoria para ela poder investir, né? Numa Sim, planta sim. em tamanho real. Sim, sim. Então, é nos pedido testes, né? Pede para a gente fazer testes. A gente pega lá as qualidades química, física do material, busca ele na granulometria, na física adequada, né? E manganês, eu vou até um pouco me restringir um pouco a falar detalhes por questão de ética profissional. Mas o que eu puder Não, falar, eu vou sim. falar. A questão do Uhum, manganês ela é bem interessante porque ele perde muito ao fogo e ele, de uma certa maneira, ele eleva um pouco o teor de manganês. Chega a 10%, chega até 12% de elevação no teor, em função da perda ao fogo. Então, se você vende um uhum. produto com o elemento desejado, ele entra no processo com o teor e ele sai mais alto, é, um, é, um, é, um, é uma concentração, né? Então, melhorou um pouco. Então, isso acontece no processo. Basicamente, a gente busca fazer teste com esse minério para realmente levantar dados e a gente não ficar atados somente à experiência em minério de ferro, né? Sim. Quando eu cheguei, eu tinha uma visão da coisa, né? Os testes pilotos me jogaram para uma outra situação, uma outra realidade. Então, é bem interessante. Ah, boa. Aqui teve mais uma pergunta do Guilherme Stil, já uma pergunta de mercado. Ele pergunta como ficou o mercado com a pandemia. Então, como eu falei, eu estou no manganês agora, né? Eu não estou no minério de ferro. Hum. Pode ser no mercado do É, manganês mesmo. isso, não é que deu uma freada, não, porque o principal comprador é a China, né? A China não parou de Hum. comprar, né? Mas deu uma freada em função das restrições, né? Das restrições. Teve que afastar pessoas em casa de quarentena, né? A questão
logística que aqui é um pouco precária, né? Também afetou, né? Então, uma coisa puxa a outra. De maneira geral, deu um impacto um pouco negativo no negócio. Não por falta de Sim, comprador, mas por questões internas mesmo. sim. Ué, vamos esperar que passe a melhorar daqui pra frente, né? Assim que terminar a pandemia, acredito eu que já comece a melhorar, até a parte logística volte ao normal, não seja algo longo para voltar, né? Porque, querendo ou não, é uma crise diferente, é uma crise atípica, Sim, então tem isso. sim. Deixa eu pensar aqui, deixa eu ver, tem mais uma pergunta do Adam. Ele pergunta aqui: o aumento principalmente do enxofre dificulta muito o processo na chegada da cearia. Existe alguma estratégia na sinterização para diminuir esse impacto? Sim, eu entendo. Não, não existe. O enxofre ele vai carregado no coque, basicamente, né? Quando a sinterização Sim, é de carvão vegetal, o carvão vegetal ele dá pro sinter fósforo. Quando é coque, ele dá enxofre, né? Então não existe nenhum mecanismo para eliminar isso. O que pode acontecer é você obter um coque com o menor teor de enxofre possível, porque é do produto, né? Diferente hum, das maiores que busca aí 80% de cinta na carga do alto forno, com estabilidade química, física e metalúrgica. sim. Bom, eu queria ver contigo uma coisa para a gente iniciar pelo início, de fato, né? Que muita gente provavelmente não sabe muito sobre sinterização. Então, eu gostaria de ver contigo alguns conceitos básicos, por que sinterizar um minério de ferro, do que é composto o sinter, de fato, né? Antes de ele entrar na máquina, quais são os componentes que tu adiciona na mistura. E o Certo, principal motivo é o objetivo de sinterizar, né? certo. Bom, a sinterização nada mais é do que uma aglomeração de finos. Na nossa live aqui, a gente vai falar de finos de minério de ferro, né? Mas, para você ter ideia, se sinteriza até polímeros. Sinteriza também pós-metálicos, né? Existe a sinterização de pós-metálico para peças complexas, peças de pouca usinabilidade, né? Então, existem vários tipos de sinterização. No nosso caso aqui, a gente está falando de sinterização de minério de ferro. Por que sinterizar o minério de ferro? Quem é autofornista, se tiver alguém aí online, vai saber o que eu estou falando. O autoforno ele não aceita finos. Ele não aceita finos. Então, para enfornar minério de ferro, para transformar em ferro primário, ferro gusa, tem que ter uma dada 5 milímetros, 65 milímetros, é enfornável. Abaixo disso não é. Então, é fino. Para o autoforno é fino. O que se faz com esse fino? Existem dois processos. Um é peletização, que a gente não vai falar aqui, e o outro é a sinterização. A sinterização, ela junto aí, ao passar do tempo, foi se desenvolvendo tecnologias de processo. Só um minutinho, acho que deu uma falhada, Se ficou mudo aqui. Voltou. tá ouvindo? Não tinha ficado mudo. Tá, Alô? tinha dado uma falha, acho que agora voltou. Até onde que você me ouviu? Até onde que você me ouviu? Tá, eu vi até a parte da aglomeração ali, o pessoal começou a falar que ficou mudo e que o áudio não tava legal. Eu tava ouvindo, mas talvez alguns Voltou não tivessem agora? ouvindo. Agora voltou. Vamos ver. O pessoal ainda disse que tá mudo, mas voltou? Até aglomeração, né? Até a parte da aglomeração. Então, a principal função da sinterização é aglomerar o minério de ferro para servir de carga metálica para os altos fornos. Né? Tá ouvindo bem? Uhum. Sim, agora eu tô ouvindo, tô ouvindo. É, o alto forno não aceita finos. Fino no alto forno é veneno. Ele não produz. Né? Então, sinteriza, adequa
granulometricamente o minério a partir da sinterização e manda para o alto forno. A principal função é essa, aglomerar, tornar ele maior, digamos assim, né? E para ser enfornado, né? Servir de carga metálica. Isso, o Rafael falou aqui até 635, isso mesmo. Abaixo disso, Rafael, é sinterfeed. Então, não pode ser enfornado. Exatamente. Com o passar do tempo, foi se descobrindo tecnologias de melhoramento do sinter. Então, criou-se o sinter autofundente, né? No início era um sinter ácido, né? E com o tempo, tecnologias, criou-se o sinter autofundente, sinter básico, né? Um volume, uma basicidade determinada, o que propicia um melhor rendimento dentro do alto forno. Um sinter básico estável, ele ajuda muito no tempo chama VDC, né? Velocidade de descida de carga, que o alto-fornista sabe, ou tempo de redução, digamos assim, e o melhor aproveitamento dos gases redutores dentro do reator, dentro do alto forno. Os gases de redução, eles têm um melhor aproveitamento, chama redução indireta, né? Então, o tempo de amolecimento e fusão baixa também, a temperatura de amolecimento e fusão baixa também em função do aproveitamento dos gases redutores. Então, chegou a melhorar o sinter para ele não ser simplesmente um adequado granulométrico, para também ser alguma coisa que propiciasse algo a mais. Porque o custo de produzir o sinter não é tão baixo, não. Ele tem um custo significativo. Né? Se não se achasse uma outra coisa para melhorar ele, para tornar ele um pouco mais viável, agregar valor a ele, de repente a sinterização ia ficar, né, ia só para periodização. Eles iam pegar o sinterfeed, iam diminuir e mandar só para periodização, que é também viável. Uhum. Boa, ótimo. E eu tô vendo aqui, até tô no teu perfil do LinkedIn aqui, tu tem uma experiência bastante ampla, de 5 anos, né? Na Uzipar, a siderúrgica lá do Pará, né? É isso, o Zipar, né? O Zipar era Uzipar. Isso. Lá eu operei uma planta circular chinesa, uma planta bem diferente, pouco conhecida, altamente produtiva, a produtividade dela é muito boa, né? É surpreendente para quem... Até eu fiquei surpreso com a produtividade dela, né? Vindo de uma Dwight Lloyd, produzindo ali por metro quadrado de dia 35, 36, a gente chegou lá 39, 38, estável, né? 39, 38 toneladas dia? Metro quadrado dia, isso. Bem estável mesmo. Tá. E se mantendo. E o grande lance lá é que a sucção dela é diferente da Dwight Lloyd. Ela não tem coifas de sucção independente. Ela é um todo. Então, no início eu achei estranho. Isso não vai funcionar, não dá certo. Mas aí, com o tempo, a gente foi percebendo e se habituando ao equipamento e surpreendente. Tá, legal. E é exportado esse sinter todo para a China ou como funciona? Não. Um dos princípios da sinterização é que você produza ele e consuma ele o mais próximo possível da fonte. Ótimo, Por quê? então. Isso, porque ou usina integrada ou semi-integrada, né? Ou então só alto forno, porém com um sistema de consumo ali mesmo, no local. Por quê? O sinter ele tem uma resistência mecânica, mas ela não é igual ao minério LAMP, por exemplo. O minério maciço, né? Não é igual. Ela é porosa, né? O sinter é poroso, né? E quebradiço. Ele é duro que chega a ser quebradiço. Então, quanto menos manusear o sinter, melhor é. Menos fino vai gerar. Então, a ideia é que seja um circuito integrado. Produziu, resfriou, mandou para o alto forno por correias e já carrega o forno e já vira ferro-gusa. O interessante é que aconteça isso. Que não sofra muitos tombos, muitos manuseios. Entendi. E nesse caso, como ficaria a variabilidade? Por exemplo, agora o alto forno está numa produção menor. Agora, claro, está aumentando, né? Por conta da economia, está aumentando a demanda, então está aumentando a demanda de ferro-gusa. Mas antes, principalmente, quando estava caindo a produção,
como ficaria essa adequação entre a produção de sinter para a alimentação do alto forno? Você fala que tem pouco alto forno, né? Não, não, Produzindo, não é isso? eu digo da demanda mesmo, do alto forno. Hum. Por exemplo, eu Se produzo o eu- sinter, ele vai para o alto forno já na Sim, mesma usina, certo? Essa sim. variabilidade de produção, de demanda. A sinterização, ela segue o alto forno. Quem manda na sinterização, na verdade, é o alto forno. O alto Uhum. forno fala, eu quero. O alto forno sabe que eu sou capaz de produzir, exemplo, 30 mil dias. Ele fala, eu quero 30 mil com essa qualidade de física e química. Então eu vou buscar atender ao alto forno, né? Se o alto forno falar assim, ó, a gente vai parar por um tempo. Aí existe a possibilidade, se você tiver estrutura para isso, de produzir e estocar, o que não é muito bom, porque com o tempo ele vai ficando frágil, determinado Hum, tempo. É, e você parar mesmo, parar junto com o alto forno, né? Porque não justifica você produzir para ninguém. Você produz para o alto forno sim, consumir. É, produziu, consumiu, produziu, consumiu. E o ideal é que seja a mesma proporção. O que você produz é o mesmo que ele consome. entendi. Para não gerar estoque. Sim. Então ela realmente ela é contínua, ela funciona 24 horas por dia, acompanhando sempre o alto forno. Sim, E em caso de sim. manutenção, se precisar fazer uma manutenção, alguma parada de emergência, principalmente manutenção corretiva. Manutenção. A manutenção de esterilização ela não pode passar mais que 24 horas. Né? Aí é programado com o alto forno, ou ele reduz o consumo previamente para gerar um estoque no silo, ou ele reduz no momento. Vai Uhum. trocando o Sinterfeed pelo minério lamp, né? E faz essa jogada. Aí é conversado com o alto forno. É avisado previamente, claro, que vai dar manutenção tal dia, ele se programa e, e assim faz a sua jogada lá de consumo de metálico. Ah, legal. Pô. Então não existe ali uma surpresa, principalmente na. Não, Tá, ah, ótimo. não, Boa. não, tudo é conversado. Claro que se você mudar bruscamente, eu não sou autofornista, o meu conhecimento de alto forno é em função dessa integração. Eu preciso conhecer o básico do alto forno para poder servir eles, né? Entender Sim. para atender, né? Então, o que eu entendo de alto forno, basicamente, é que não pode mudar bruscamente o leito, né? São mudanças sensíveis, não pode ser. Então, quanto com mais tempo você avisar o alto forno que vai ter parada ou redução de produção, melhor é para eles ir se adequando e se ajustando à realidade que vai vir. Ah, certo. E nesses 5 anos, tu teve alguma experiência inusitada? Teve alguma experiência, assim, uma história para contar, alguma coisa que pode ser contada? Ah, tem várias, tem várias. Tem várias, minério diferente, minério fora da especificação, que eu tive que produzir com aquilo. Um caso interessante foi aqui no norte usa-se muito calcário. Aí para o sul, sintetização CSN, térnio, CST, mas é cal, né? Uhum. Aqui usa muito calcário, o que não é bom, mas é melhor que nada, melhor que não ter. E veio fora da especificação, granulométrica, e esse calcário ele ficou passeando no circuito. Então, o que eu tive que fazer? Ele calcinava, porém ele não interagia com o sinter, boa Uhum. parte dele não interagia e ficava recirculando no que não ia para o alto forno. Então, aquilo foi saturando. Então, ele chegou a um ponto que ficou esbranquiçado o meu recirculante. E eu tive que consumir aquilo de uma maneira no tato, no sensitivo, né? Zerei calcário nas balanças, no sensitivo fiz dosagem e deu certo. Mas aí eu tive que me habituar àquela realidade. Eu tinha que consumir aquele calcário. Ele foi comprado, ele Sim. tinha que ser usado, né? Eu tinha que consumir Uhum. ele. E para isso eu tive que fazer malabarismos ali. Mas foi bem Tá, interessante. E uma sim. outra coisa, como até você falou aqui no início, é mão de obras. Hoje eu estou com eu estou montando uma segunda equipe para startup. E essa lá da Uzipar foi a primeira. É um desafio enorme. Para quem já montou equipe de processo industrial do zero, sabe o que eu estou falando. É um desafio enorme. Falando em poucas palavras, sintetizar é fácil, mas no dia a dia é um pouco complexo.
Então você pega uma mão de obra com zero de experiência, com zero de formação técnica, é um desafio enorme. Assim, tivemos êxito, tivemos muitas derrotas, mas aprendemos, tivemos muitas vitórias. Foram experiências maravilhosas. Foi muito bacana. Sim. Ah, é muito interessante essa experiência, essa troca de conhecimento. Até por essa parte de treinamento, tu precisa conhecer muito bem o processo para então treinar o operador. Isso. Complexo isso. E na região, você pega uma turma às vezes, o RH te joga uma turma lá, tá aqui, ó, treino esse pessoal, esterilização. Aí na turma tem técnico, engenheiro, ensino médio e ensino fundamental. Em uma turma só. Imagina só qual a linguagem que eu vou usar para treinar esse pessoal. Então eu tenho que falar várias linguagens para tentar inserir nas pessoas o que eu estou querendo passar. Sim. E acredito que seja bastante visual no treinamento também. Tem alguns vídeos, alguns cases de sucesso ou mesmo de o que não fazer no dia a dia também, né? Alguns exemplos. Sim, sim, isso. A gente usa muito, para dar treinamento de esterilização, eu uso muito a cozinha, eu falo muito em bolo, né, receita de bolo, cozinhar, né? Eu uso muito o dia a dia, eu uso muito a linguagem do dia a dia das pessoas para elas assimilarem um pouco, né? Para elas Uhum. entrar naquele... Se eu for falar muito a linguagem técnica, não vai render. Sim, com certeza. Teve uma pergunta aqui, deixa eu ver, o Rafael Teixeira deixou uma pergunta. Ele fez assim: quais os parâmetros que precisa ser controlado para um sinter de boa qualidade, de boa resistência? Melhor. Certo. São vários. O cinto resistente para alto forno, ele está na casa dos 75 a 85, 88 de resistência, né? Teste de Shatter, norma GIS. Uhum. São vários os parâmetros. Dentre eles, nós temos o quê? A umidificação da mistura e micropelotamento. Temos o controle de sucção, combustível na mistura, ignição da mistura, né? E velocidade de esteira de sinterizar. Começando pela umidificação da mistura. Se você umidificar a mistura demais ou de menos, vai prejudicar. Então tem o meio termo. Qual que é o ponto ideal? O ponto ideal é quando forma no misturador micropelotas. Qual que é esse ponto ideal? Entre 6,5 a 9, mais ou menos, de umidade. Aí, por que esse range tão grande, 6,5 a 9? É por causa da morfologia dos minérios. Tem minérios que são mais higroscópicos, outros menos higroscópicos. Então, isso te dá essa margem de distância de range muito alta. Mas é por causa da qualidade do minério. Tem minério que ele é irregular, morfologia irregular, tem um minério que é mais lamelar. O minério lamelar, a tendência dele é ser menos higroscópico, então você tem que fazer aqueles ajustes ali. Então é isso, umidificação é um ponto. 6,5 a 8,5 de umidade. Isso para minério de ferro. Minério de manganês já é um pouco diferente. Mas estão falando de minério de ferro. Beleza. Aí, tá nessa faixa aí, micropelotizou bem, você faz as devidas análises, tudo que acompanha, tem as balancinhas lá de análise de umidade, e segue para a esteira, para o cílio de carregamento. No cílio, carrega a esteira e você vai controlar a ignição da mistura. O forno de ignição ele tem que estar entre 990 e 1150 graus. Né? E é interessante que você faça uma ignição mais por irradiação do que por chama direta. Por que isso? Quando você faz por chama direta, você chega a fundir um pouco a parte superficial do minério e naquele ponto você perde impermeabilidade. O ideal é que seja por irradiação da câmara que você tenha uma ignição uniforme em toda a superfície a ser sinterizada. Né? A Uhum. ignição é esse ponto. Né? Aí, seguindo o fluxo, o combustível que está na mistura, ele tem que estar na quantidade adequada, né? Ideal, e na qualidade adequada. Carvão vegetal, até 9%, 10%. Carvão mineral coque, 6,5%, 6%. Né? E granulometria. Granulometria do carvão vegetal, 0,3 a 4, do coque, 0,3 a 3 milímetros. Né? Então, nessas faixas. E o controle da sucção.
Na esteira de sinterizado White Load, você tem um parâmetro que chama curva de temperatura. Você tem as caixas de sucção, ou coifas de sucção, e você vai controlar a temperatura por aquelas coifas. Se você percebe que a frente de chama está um pouco atrás do que você deseja da coifa, você estende a máquina. Então, é isso. Para chegar a um cháter adequado, é isso. E tem um outro fator que é muito importante também, que não falei no começo, mas é o adensamento da camada. O modo como você carrega a máquina, né? A camada muito adensada, ela prejudica a sinterização. A camada pouco adensada, ela também prejudica a sinterização. Então tem que achar um ponto ideal. O ponto ideal é que a depressão fique entre 800 e 1.100 no máximo de mmCA. Né? Passou disso, mmH2, aliás. H2O. Passou disso aí, ou abaixo disso aí, não é bacana. Então, 800 a 1.100 mmH2O. Uhum. Ótimo. Teve uma outra pergunta aqui, aproveitando, que é da Manu. Ela fez a pergunta que assim, ó, qual o impacto da basicidade do sinter no alto-forno? Até acho que tu falou um pouco antes, né? Acho que ela não estava online. Certo. Então, eu sei disso porque o alto-forno me cobra, né? O sinter acima de 1, ele é básico, né? E abaixo de 1, ele é ácido. O que é basicidade? Relação CaO-sílica, né? CaO pela sílica, né? Basicidade binária que dá o nome. Por que a basicidade influencia? Os fundentes CaO-sílica, eles têm um fator fundamental no alto-forno, que é diminuir o tempo de fusão e o ponto de fusão do minério, do sinter, né? O forno, ele no carregamento dele in natura, sem processamento nenhum, ele carrega calcário e seixo, ou sílica, né? Ele carrega isso. Então, o que acontece? Se você carrega calcário in natura, seixo in natura, você vai ter que reduzir aquilo lá dentro, calcinar aquilo lá dentro. O CaCO3 vai ter que perder óxido lá dentro. Você vai gastar energia para reduzir aquilo ali dentro do forno, certo? Calcinar o CaO sílica, né? Você vai gastar energia para aquilo. Isso acontecendo na sinterização, você já queima uma etapa no alto forno. Sim, então já você poupa energia lá. Exatamente. Você já faz um processo lá no alto forno. Quando é CaO na sinterização, melhor ainda, porque você não gasta nem muito combustível na sinterização, gasta menos, em função de assim CaO. Mas quando é calcário, como era no nosso caso aqui, ele já calcinava na sinterização, já ia para o alto forno calcinado, e lá o tempo de redução e o consumo de combustível era menor. Então essa é uma das influências da basicidade. Sem falar no setor de escorificação, né? Com o CaO e a sílica já pré-elaborado, o tempo de fusão da escória e como ela se vai comportar, são os famosos fundentes, né? Eles ajudam a fundir o minério, né? Vai ser mais rápido. Então, o consumo, novamente, o fator de redução de consumo do combustível, né? Dentro do reator, do alto forno. Ótimo. É isso aí, então. Acho que não teve mais nenhuma pergunta por enquanto. A gente pode continuar aqui. Deixa eu ver. Não, pessoal, não. Só o Rafael lhe agradeceu, deu obrigado. Deixa eu ver. Não sei, alguma experiência eu vi que tu também nessa. Agora atualmente tu é supervisor técnico, certo? Qual é o teu dia a dia? Conta um pouco pra gente o teu dia a dia atualmente. Certo. Então, eu saí um pouco do minério de ferro e eu fui para o minério de manganês. Eu fui convidado a assumir a parte técnica de uma planta de sinterização de manganês. É minha primeira vez, é bem bacana, é um pouco diferente, os parâmetros são outros, né? O manganês ele apresenta uma perda ao fogo muito alta, diferente do minério de ferro, é uma coisa nova para mim. A umidade da mistura no manganês também é mais elevada, o consumo de carvão também é um pouco mais elevado, então é um pouco diferente. O meu dia a dia hoje, eu estou preparando uma equipe para startar a planta, né? Nós temos uma plantinha piloto, onde nós fizemos testes de viabilidade, de sinterabilidade, de rendimento, tamboramento, tudo.
E junto a isso, eu estou treinando o pessoal, dando treinamento, cursos para startar essa planta de manganês. É a primeira, é a única aqui na região norte que tem essa. Ah, E legal. ela é Então o gratilóide. legal. E o startup que tu diz seria uma planta piloto. Seria um projeto pequeno para saber como ele funciona, os parâmetros. Numa planta piloto, de fato, né? Para depois ter um investimento maior, certo? Falhou um pouco. Não, eu perguntei assim, no startup que tu mencionou, que tu está formando equipe, seria um projeto piloto, certo? Tá usando um projeto de menor custo, um mais compacto, com menor produtividade. Tudo para testar os parâmetros, testar índice de produtividade, para então depois ter um investimento maior, certo? Sim, sim. Essa planta piloto foi um pedido que eu fiz juntamente com o me fugiu agora o nome dele. Alfredo Momose, deve estar online também, acho que ele deve estar online. Foi um pedido nosso para a diretoria, justamente para isso, né? Para a gente levantar Uhum. dados, né? E montar ali um portfólio e tudo para mostrar a viabilidade do negócio. É bem interessante. E essa planta piloto, ela está ajudando muito na formação do pessoal. Eles têm uma noção de um macro do negócio somente naquela plantinha piloto. Muito interessante. Ah, legal. E geralmente como é a etapa? Qual é a primeira etapa? Qual é a próxima etapa para essa geração da planta piloto? E a gestão dessa equipe, né? Porque na planta piloto tem que estar todos os dados e uma confiabilidade boa para a diretoria para ela poder investir, né? Numa Sim, sim. planta em tamanho real. Sim, sim. Então, nos pedido testes, né? Pede para a gente fazer testes. A gente pega lá as qualidades química, física do material, busca ele na granulometria, na física adequada, né? E manganês, eu vou até um pouco me restringir um pouco a falar detalhes por questão de ética profissional. Mas o que eu puder Não, falar, eu vou sim. falar. A questão do Uhum, manganês ele é bem interessante porque ele perde muito ao fogo e ele, de uma certa maneira, ele eleva um pouco o teor de manganês. Chega a 10%, chega até 12% de elevação no teor, em função da perda ao fogo. Então, se você vende o uhum. produto com o elemento desejado, ele entra no processo com o teor e ele sai mais alto, é uma concentração, né? Então, melhorou um pouco. Então, isso acontece no processo. Basicamente, a gente busca fazer teste com esse minério para realmente levantar dados e a gente não ficar atados somente à experiência em minério de ferro, né? Sim. Quando eu cheguei, eu tinha uma visão da coisa, né? Os testes pilotos me jogaram para uma outra situação, uma outra realidade. Então, é bem interessante. Ah, boa. Aqui teve mais uma pergunta do Guilherme Stil, já uma pergunta de mercado. Ele pergunta como ficou o mercado com a pandemia. Então, como eu falei, eu estou no manganês agora, né? Eu não estou no minério de ferro. Hum. Pode ser no mercado do manganês mesmo. Isso, é. Não é que deu uma freada, não, porque o principal comprador é a China, né? A China não parou de Hum, comprar, né? Mas deu uma freada em função das restrições, né? Das restrições. Teve que afastar pessoas, pessoas em casa de quarentena, né? A questão logística, que aqui é um pouco precária, né? Também afetou, né? Então, uma coisa puxa a outra. De maneira geral, deu uma, deu um impacto um pouco negativo no negócio. Não por falta sim, de comprador, mas por questões internas mesmo. sim. Vamos esperar que passe a melhorar daqui pra frente, né? Assim que terminar a pandemia, acredito eu que já comece a melhorar, até a parte logística volte ao normal, não seja algo longo para voltar, né? Porque, querendo ou não, é uma crise diferente, é uma crise atípica, Sim, então tem isso. sim. Deixa eu pensar aqui, deixa eu ver, tem mais uma pergunta do Adam. Ele pergunta aqui: o aumento principalmente do enxofre dificulta muito o processo na chegada da cearia.
Existe alguma estratégia na sinterização para diminuir esse impacto? Sim, eu entendo. Não, não existe. O enxofre ele vai carregado no coque, basicamente, né? Quando a sinterização Sim. é de carvão vegetal, o carvão vegetal ele dá pro sinter fósforo. Quando é coque, ele dá enxofre, né? Então não existe nenhum mecanismo para eliminar isso. O que pode acontecer é você obter um coque com o menor teor de enxofre possível, porque o enxofre e o ferro eles são muito afins. Eles interagem muito bem. Então, Uhum. não se perde ao fogo o enxofre, não. Ele fica no minério mesmo. Como eu falei, o que pode acontecer é obter um coque, um carvão mineral, com o teor mínimo possível de enxofre. Aí é pepino para cearia mesmo. Sim. Não tem solução fácil, né? Ou tu vai ter fósforo de um lado ou vai ter enxofre do outro. Não tem muito pra... Isso, É. isso. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para ti também. Se existe alguma limitação tecnológica atualmente para algum tipo de minério de ferro? Por exemplo, hoje é muito estudado isso, visto nas universidades, né, que os minérios de alto valor agregado, de alto teor de ferro, principalmente, ou até de manganês, mas de manganês eu não tenho muita experiência. Acho que ficaria no minério de ferro. Como está se diminuindo o teor do minério de ferro nas minas, outros minérios estão começando a ser usados para fabricação de ferro gusa, certo? Tá ouvindo? Cortou bastante. Cortou Ah, bastante. tá. Não, eu vou reiniciar então. Assim, como a gente acaba estudando na universidade que o, a- as minas, o teor de ferro das minas estão diminuindo, correto? Os menores minérios de ferro estão diminuindo de acordo com o mercado, porque as pessoas vão utilizando os melhores e os piores vão ficando para trás, digamos assim. A minha pergunta é se existe uma limitação tecnológica hoje para os minérios de menor teor, ou seja, com um maior teor de ganga, para sinterização no alto forno. Principalmente porque eu não sei se existe um peneiramento, alguma preparação antes, né, da sinterização para esse tipo de minério. Não sei se tu entendeu. Certo. Bom, minério pobre, né? Minério pobre e É, ganga alta, né? sim, Entendi. isso. Isso. Para sinterização, não. Para sinterização vai colocar lá. O que pode acontecer é, é reduzir o rendimento do bolo. O que é isso? É reduzir o que você colocou, de fato virou sinter, o que você colocou lá. Beleza, mas Hum, sinteriza. O problema pode ser para o alto forno, devido à ganga, por exemplo. Sílica alta. Sílica alta é problema, né? Alumina alta é problema para o alto forno. E a gente, na sintetização, não consegue tirar isso. O que entra na sintetização de sílica, alumina, fósforo, enxofre, sai. Não consegue tirar, né? Então, vai muito da ganga. Agora, se existe uma preparação prévia para que isso aconteça, sim, existe um beneficiamento que você consegue retirar a sílica através de eletroímãs, né? Tambores rotativos imantados, né? Aí separa o minério metálico para um lado e a sílica para outro. É de custo altíssimo. Mas hum, também o que acontece se torna mais viável às vezes você mandar para pelodização em função do teor baixo. Por exemplo, o minério australiano ele é pobre, né? Então uhum, pega o minério Carajás, faz ali um blend em pelodização e eleva o teor dele, né? Então, de repente, é mais viável para pelodização do que para sinterização, né? Mas sinteriza. Colocou na esteira ali, sendo bem calculado a dosagem, vai embora, sinteriza mesmo. sim. Ah, ótimo. O FM Cardoso, o Sinter será para venda ou para consumo próprio? Será que ele está falando do Uhum. manganês? Ó, se for do manganês, eu espero que nossa diretoria não tenha assistido nessa live. Mas é para venda, não é para consumo próprio. A corporação ela ainda não tem reator, tem um projeto aí em estudo e tal, mas ainda não tem reator para reduzir o manganês. No momento é para venda, mercado interno. Ah, mercado interno. Então, existe demanda hoje interna. Sim,
Aí em São Paulo tem uma empresa muito grande que chama Fermave. Ela, o know-how dela core business dela é ferroligas manganês. Ah, ótimo. Uhum, Isso. uhum. Daí é usado já na nessaria, certo? Para adição de ferros ligas, acredito eu. Isso mesmo, Flávio. O Flávio perguntou. É isso É. mesmo. Existe sinterização que ela já incorpora o manganês, sinterização de minério de ferro, que já incorpora o manganês no sinter de minério de ferro. Eles colocam lá de maneira aditiva o manganês, para ele já ir incorporado, já Uhum. ir para o alto forno e o manganês já ir no Gusa. Ele já vai no Gusa, lá na cearia só faz com injeção de ar, oxigênio e tal, faz o esquema lá de purificar ele, né? Deixar ele menos poluído. E o Sim. manganês já vai incorporado. Ah, interessante. Ah, e muda todo o sistema de reação, porque não é um ferro gusa de ferro, carbono, praticamente, estão incluindo aí já um manganês. Então, o diagrama de fase, Isso, todas as exatamente. reações mudam. Bem Exatamente. interessante. Tá. Tem muito autofornista que tem muito medo disso, muito medo, porque no autoforno qualquer erro que você cometa ali é um erro fatal, ali é melindroso, o autoforno é melindroso. Sim. Então tem autofornista que não quer nem sonhar em colocar um aditivo no autoforno, que pode desbalancear a carga, pode fazer caquinha lá, então eles têm muito medo de meter aditivos em autoforno. Sim. Agora quando a corporação pede, tem os seus especialistas ali fizeram testes prévios e comprovados que não vai dar erro, funciona, acontece. Eu já vi sinterização que aditivava o manganês na sinterização para já ir para outro forno com manganês incorporado. Ah, que legal. Ah, ótimo. E É. os testes são feitos geralmente em simulação ou existe um protótipo, uma espécie. É um forno pequeno para conseguir testar isso? Um Geralmente projeto foi no piloto? cubilô, né? Aquele Ah, forninho projeto cubilô, piloto. né? Tá. Isso, geralmente faz ali a carga pequena mesmo, mete um arco elétrico ali, mete um redutor, né? Um carbono, algum carbono ali, né? Para gerar o gás redutor, e aí, geralmente é cubilô mesmo. Uhum. Ah, ótimo. Queria ver também, aproveitar, tu comentou que tu já trabalhou também com combustíveis sólidos, né? Eu gostaria de ver contigo comentar um pouco sobre os tipos de combustíveis sólidos que são usados na sinterização e até um pouco da diferença entre eles, né? Sim, o carvão vegetal e carvão mineral, o coque. Basicamente são os dois. Ah, o São, teu. isso. Tem testes sendo feitos aqui na região, por exemplo. Eu cheguei a fazer um teste, eu não dei seguimento por problemas terceiros, mas cheguei a testar caroço de açaí cominuído, né? No primeiro teste não foi muito bom, devido a um óleo que gera o caroço. Hum, Ele gera um óleo, ele fica meio que oleoso ali, não ficou muito legal. Mas se desse continuidade, de repente surgiu alguma coisa. Mas o carvão mineral e o coque tem suas diferenças, elas são bem significativas. Por exemplo, o carvão vegetal ele é mais reativo do que o coque, ou seja, ele pega fogo mais fácil, né? sim. O carvão mineral, quando você precisa aí de 120 graus, 90 graus para ele até a fogo, o coque é 500 graus, então 450, 500 graus. Então a diferença de reatividade é bem alta. Porém, o poder calorífico do coque é bem maior, né? É bem maior. Essas são as diferenças fundamentais do coque e carvão vegetal. No processo de sinterização dos rendimentos do produto, o carvão vegetal, ele tem um menor rendimento do bolo, em função da sua alta reatividade, dependendo de como você dosar ele. Ele tem menor rendimento do bolo, né? E ele tem uma frente de queima mais alargada, né? O que é isso? A frente de sinterização ela é mais larga do que a frente de sinterização com coque. Visto isso, a troca térmica ela é maior e gera alguns compostos indesejáveis para o alto forno. Um deles, por exemplo, é um composto sílico ferroso, que é a faialita, né? A Uhum. faialita, ela no alto forno, ela é veneno. Então,
Para você quebrar um composto de sílica, ferro aí, faelita, requer muito combustível. Então, pro carvão vegetal é isso, né? Pro coque, a grande coisa ruim dele, assim, que muita gente tem um certo preconceito, inclusive na citerização de manganês, é realmente o enxofre. O enxofre, dependendo de como vier o coque, mas ele é ótimo porque ele te dá um rendimento do bolo muito bom mesmo. Nessa esteira que eu operei aqui na Uzipar, que é a chinesa, né, contínua, eu cheguei a ter rendimento do bolo de 75, 78, né? Deu pico de 79 até, né? Mas um rendimento do bolo muito bom mesmo, muito bom.